Boa noite, eu sou Antônio Caetano e você está no Café nas Nuvens. Hoje eu sigo contando a minha saga de gateiro que foi surpreendido com a chegada de uma segunda gatinha que mal dois meses tem, né? E já tendo me tornei um mediador de conflitos nos últimos 2 dias. E aí pude aprender muito sobre a natureza das criaturas, sabe? Eu estava até pensando uma coisa tipo assim, eu tenho essa mania meio louca de, para tudo, acabo produzindo, vamos dizer assim, teorias temporárias ou hipóteses, né, explicativas, né, do que está acontecendo. Né? E aí, a minha última hipótese é que só existe, das criaturas dotadas de vida, todas são animais, né? Ou seja, são seres animados, possuem o que os gregos chamam de ânima. Até aí não estou dizendo nada de novo, porque era assim exatamente que os gregos classificavam, né? E aí, cada animal tem lá a sua nota distintiva ou específica, né? No caso do homem seria a racionalidade. Então o homem é um animal racional. Essa é a definição de Aristóteles, né? Mas eu simplifiquei, eu digo assim, somos todos animais, todos os vivos somos animais. E o esforço, né, para além dessas notas distintivas, no nosso caso a racionalidade, o esforço é ultrapassar esse limite, deixar de ser animal e se tornar pessoa. E aí é que talvez a coisa comece um pouco a destoar do comum, né? Porque pessoa é um conceito que a gente atribui aos humanos, né? Tem até, digamos, tem uma corrente filosófica católica associada ao catolicismo liberal, que chama-se personalismo, né? O Papa João Paulo II, se não me engano, era um dos expoentes do personalismo católico, né? Mas, enfim, eu acho que a gente pode, pelo menos assim, como hipótese temporária explicativa, etc., dizer que tornar-se pessoa é não sei o fim, mas o desejo último de todos os animais, né? E como é que você se torna pessoa? Eu imagino que o primeiro passo seja esse que a Zen, por acaso, deu, né? Que é sair do estado de necessidade permanente, que é a vida, vamos dizer, na selva. É a vida onde da mão para a boca, né? A vida de todo dia você começa do zero, né? Que é a vida que a gente chama a vida animal, né? É quando quais são, de certo modo, que assim, talvez, por quê? Não, aliás, vamos voltar. Porque esse estado de vida puramente animal, ele não te permite generosidade nenhuma, né? Você vive sob a lei do mais forte o tempo todo, fim de papo, né? Sabe? Só quando você interrompe, corta esse ambiente de necessidade é que você pode, digamos, tentar algum nível de generosidade, solidariedade, etc., de amor, no final das contas. Eu não sei como é que... Enfim, isso é uma hipótese temporária absolutamente louca, né? Mas eu vejo as gatinhas, né, uma vez aqui, né, com a comida garantida, o conforto garantido, segurança, elas se aplicam nessa coisa de se tornarem melhores. É muito engraçado. Elas se dão ao luxo do amor, por exemplo, né? Eu vejo agora mesmo
a tal com a outra, elas estão começando a se entender, a se buscar, a se provocar como duas crianças, na verdade, né? E eu digo isso porque é muito engraçado, porque a primeira reação da tal em relação a Zen, a nova, é a reação que eu já vi do irmão mais velho para a irmã mais nova que chega. É igual, absolutamente igual, né? E aí, quer dizer, é preciso alguma intervenção, né, no caso eu, né, para mediar esse conflito inicial, e depois a coisa anda na medida em que, quer dizer assim, se explicita, alguém precisa explicitar para os dois que aqui não se trata de uma disputa, né, de sobrevivência e muito menos de poder, né? Uma vez isso mais ou menos entendido, você, né, o ente, o ser, a criatura pode atravessar, vamos dizer assim, atravessar para o outro lado, né? Para o lado já não mais da necessidade, mas da generosidade, da solidariedade, da atenção amorosa, etc. E é isso que eu vejo que elas vão tentando alcançar de algum modo, né? Ou é o meu esforço, talvez, para que elas alcancem, né? Para até me dar um pouco de sossego, porque... Mas hoje já foi bem mais interessante do que ontem, porque, seguindo os conselhos do Dr. Saul, que é o veterinário, eu deixei as duas... porque a minha tendência era reprimir a mais forte, né? Eu tenho horror à covardia, né? Talvez a única coisa que talvez me possa tirar do sério é a covardia. É o que mais me indigna. Não vou dizer tirar do sério, porque às vezes você é tirado do sério por bobagens, né? Sobretudo quando é novo. Eu agora mais velho, mas já limitado nas minhas capacidades, né? Já tá, não é nem a maturidade, é um pouco a noção dos seus próprios limites, né? Mas eu digo tirar do sério no sentido da alma, né? Não é no sentido físico, de brigar, não. A covardia é um negócio que me indigna profundamente, né? Aí quando eu vejo a tal mais forte, mas só que eu fui descobrir que a pequenininha não é exatamente mais fraca, ela tem a sua força, chega ao ponto de ser provocadora. Ela vai lá e ela vem provocar a tal, já chegou a esse ponto. E a tal ficou um pouco confusa com isso, né? Ela está um pouco confusa. Aí eu falei, tal, tá liberado, pode dar uns safanões nela já. Porque eu estava dizendo, não, olha aqui, coitadinha, etc, etc. Porque é outra coisa que eu faço, eu acho que eu disse isso, não. Eu converso muito com a tal e agora com a Zen, e já conversava, é engraçado, eu estava contando que alguém estava falando, enfim, do medo de animais. Eu falei, o único animal que eu nunca tive medo foram os cavalos. É muito engraçado, desde muito cedo, desde pequeno, eu nunca tive medo de cavalo. E sempre montei bem, sem nunca ter aprendido. Sempre me entendi com os cavalos, né? E sempre falando, né? E aí depois eu nunca tinha tido animais de estimação e nunca tive uma relação muito boa com cães, e cavalo não é uma coisa que você tenha uma presença fácil na sua vida, né? O tempo dos cowboys já se passou, né? Mas enfim. Então, mas sempre que eu tive animais próximos de mim, eu sempre conversei com os animais. Eu acho engraçado isso, porque eles entendem, é que nem criança. Eu sempre conversei com criança, a sério, assim, a sério, normal, né? Explicando, viajando junto, conversando, contando histórias. Sempre gostei muito disso. Sempre gostei mais de criança do que de adulto, a verdade é essa. Adulto sempre foi, eu acho os adultos, em geral, muito chatos,
né? E não todos, né? Enfim. Crianças, eu sempre adorei criança. E bicho, agora mais do que nunca, né? Porque a Tal, por exemplo, a Tal foi um presente, né, de Deus na minha vida. Porque trouxe isso, trouxe essa coisa da relação amorosa com algo, com uma criança, que ela é de fato uma criança, né? Trouxe essa interação novidadeira, vamos dizer, com um ser de outra espécie, né? Que é uma coisa muito interessante, porque ela entende o que eu quero dizer. Ela não entende a frase, mas ela entende o que eu quero dizer. Sabe? A gente construiu isso. Sabe? A Tal é uma gata que atende assovio. Eu acho que gatos também atendem pelo nome, mas ela atende pelo nome. Ela tem um assovio próprio. Sabe? Ruídos que ela sabe o que significam. Né? Então é muito engraçado. Ela sabe pedir coisas. Né? E já, quer dizer, acho que donos de animal vão dizer assim, mas o meu também, o meu também, o meu também. Ótimo, é verdade. Né? É legal que as pessoas saibam construir essa relação com os outros seres. Né? Mas isso tem me encantado muito, porque é mais fácil, é engraçado isso talvez também seja um resultado da vida, da maneira como a nossa vida se estreitou, quer dizer, nós fomos expulsos da natureza nos últimos, sei lá, 500 anos, 400, a gente foi sendo expulso da natureza, né? Assim, eu já escrevi crônicas no passado sobre isso, né? Sobre a falta de vida ao meu redor. Né? E ao meu redor, e olha que eu moro numa rua arborizada, que tem passarinho, às vezes passava macaco, hoje em dia não passa mais, porque os fios foram sumindo, aí à medida que os fios somem, os macacos já não têm aquela via, é mais complicado, eles têm que vir de árvore em árvore. Então, se tiver uma lacuna muito grande de árvore, já não tem mais jeito, né? Mas eu já teve um tempo que tinha macaco, eu peguei macaco quase entrando na minha casa, né? E isso é comum no Rio de Janeiro. Eu, num apartamento onde eu morei muito tempo, eu via todos os dias as fragatas e os biguais, indo e voltando. A foto que ilustra aqui o banner, o painel, né, assim, do canal aqui do YouTube, é uma foto tirada pela Paloma desse apartamento, antes que construíssem um hotel ao lado, e é um bando, ela tirou de manhã cedinho, é um bando de biguais passando. E depois eles voltavam, era muito bonito. As fragatas também. Então isso é muito característico do Rio, né? Acho eu, não sei, eu nunca também morei. Morei em Brasília, mas também é uma cidade que tem mais... Como é que eu vou dizer assim? Mais, pelo menos no tempo que eu morei, era mais rústica, né? Assim, com mais verde, com mais campo aberto. Não demorava muito, você já estava meio que no mato e tal. Né? Mas eu acho que a gente perdeu essa relação com os animais e com a natureza, e aí nos embreamos num psicologismo, sabe? Numa crença religiosa na ciência, sabe? O que é muito ruim aqui, porque a ciência não é uma religião, não deveria ser tratada assim, né? Uma desconfiança do mundo natural enorme, que eu acho que é uma das consequências do idealismo kantiano, sobretudo. Né? E acho que perdemos esse senso, ou passamos a desconfiar desse senso natural, simples, sabe, de entendimento dos outros homens, das crianças,
sabe, dos animais. Tudo ficou meio envolto por, sabe, um psicologismo e uma sociologia. Ai, meu Deus, é muito complicado. Quando tudo parece muito mais simples, quando a gente começa a cortar os laços desnecessários, né, com esse mundo, com essa segunda natureza, de certo modo, quer dizer, urbana, etc, etc. Que não é caracteristicamente só urbana, não, mas tem outras características. Mas, enfim, quando a gente perde esse sentido de urgência que parece que anima todo mundo hoje em dia, e começa a olhar a vida, quer dizer assim, mas não a vida no sentido abstrato, a vida, seres vivos, animais, pessoas, entes, né, vivos, né? E a própria vida, né, do planeta, as nuvens que vão para cá, as nuvens que vão para lá, as árvores e tudo mais, que sustentam essa vida mais complexa que seria a nossa. Né? Eu já falei muito, estou falando um pouco aleatoriamente. Tomem isso, por favor, como uma crônica, um bate-papo, sabe? Uma coisa assim qualquer, mais simples, né? E se você chegou até aqui, eu agradeço muito. Se não chegou, eu compreendo perfeitamente que tenha se entediado no meio do caminho. Boa noite e até amanhã, porque isso aqui virou um hábito. Eu faço questão de todo dia encerrar meu dia com um vídeo que tem esse sentido meio de uma crônica. É claro que eu tenho intenções de umas coisas mais elaboradas. Eu queria falar sobre filosofia, queria falar sobre literatura, né? Mas para isso eu preciso me preparar um pouco melhor, preciso ter já pelo menos em mente pronto uma sequência, para não ficar uma coisa puramente aleatória, né? Mas por hora não tem dado por conta disso, né? A hora sou eu, a minha saúde, outras vezes é o gatinho que aparece, outras vezes é o fim do ano, as festas e tudo mais. Então é isso. Muito obrigado e boa noite.